Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2 TV aberta, TV Cidadã. Você não paga nada para assistir a nossa programação. E quer entrar em contato com a gente, além das nossas redes sociais, tem agora o nosso WhatsApp, né? Você clica aí e manda sua mensagem para a gente entrar em contato com vocês. Olha, gente, agora eu vou falar com o Dr. Tiago Negres. Ele está em Miami, diretamente de Miami. Ele é brasileiro e ele é especialista, é urologista, é especialista em infertilidade masculina e medicina sexual. Agora vamos conhecer um pouquinho do Dr. Tiago. Carioca de nascimento, mas capixaba de coração. O Dr. Tiago Negres tem 31 anos, é casado, morou em São Mateus e Vitória, está há mais de um ano em Miami, nos Estados Unidos. Formado em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, ele fez residência em cirurgia geral e urologia. Atualmente, Dr. Negres faz especialização em medicina sexual e infertilidade masculina na Universidade de Miami. Bom, agora eu vou conversar com ele, Dr. Tiago Negres. É um prazer em tê-lo aqui na TV Cidadão, o senhor que está aí diretamente de Miami, né? E queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a sua especialidade, como é que está aí a infertilidade masculina e a medicina sexual. Como é que está o andamento, os avanços que o senhor pode destacar aqui para os telespectadores da TV Cidadã? Tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite da TC News. Aqui em Miami, realmente, a gente vê um aumento do número de pacientes que procuram a nossa especialidade, né? A infertilidade tem um número crescente de casos, né? As estatísticas aí mostram que 1 em cada 10, 1 em cada 15 homens vão ter esse tipo de problema no futuro. Então, a gente acaba vendo bastante pacientes com infertilidade. Também relacionado ao uso de testosterona, que acaba provocando infertilidade, ou pacientes que fazem vasectomia e depois têm o desejo de fertilidade no futuro. Então, esse tipo de paciente procura bastante a nossa especialidade aqui em Miami. Então, doutor Tiago, a questão da testosterona, né? A partir de que idade, né, o homem, a gente está falando especialmente da questão masculina, ele tem que se preocupar, e quais são aqueles primeiros sintomas que ele pode detectar que ele está com um problema de testosterona? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Então, o homem, assim, ele, diferente da mulher, raramente ele procura o médico, né? Isso. E eu acho que a preocupação com a saúde tem que ser uma coisa desde sempre. Então, o homem, ele, nos primeiros anos de vida, até os 18 anos, a mãe acaba cuidando dessa parte. Mas depois ele relaxa e acaba voltando no consultório só com 50, né? Quando vai fazer o exame de próstata. Mas nesse período, muitas vezes, o paciente já apresenta sintomas de deficiente de testosterona. Então, pacientes que tenham sintomas são orientados a procurar o médico. E esses sintomas são paciente que tem baixo desejo sexual, baixa energia, alguma mudança do humor, né? Disfunção erétil. Esse tipo de paciente, ele deve pensar em baixa testosterona e deve procurar o urologista para avaliação. Então, não necessariamente o paciente tem que ter uma idade certa para começar a medir a testosterona, e sim um leque de sintomas para começar a avaliar esse tipo de problema. Então, ele pode ter 60 e não ter esse tipo de problema, ele pode ter 40 e ter deficiência de testosterona. Eu sinto até o próprio meu caso, eu sentia um pouco de fadiga, de cansaço, tá entendendo? E depois dos 40, né? E eu procurei um urologista na época, né? Até para fazer o exame de próstata, tudo normal, eu sempre faço, né? Até para os machões que estão nos assistindo aí, é um exame bastante simples, não existe aquela da turma que fica gozando sempre, né? Quem faz esse tipo de exame. E um dos sintomas era esse, aquela mal-estar, o cansaço, e procurei um urologista e sempre faço os exames para vir acompanhando, e ele passou a reposição e eu me senti bastante bem depois de que fiz esses exames. Então o senhor aconselha, no caso, porque tem pessoas, inclusive na internet hoje, né, vendendo remédios para repor, não fazer isso, deve procurar o especialista, o urologista, para que ele aconselhe, né, como usar essa reposição, porque essa reposição sendo mal feita, ela pode causar também prejuízo. Exatamente.
A questão, assim, repor testosterona em si não é tão difícil. A questão é saber quando indicar a reposição e quando não indicar a reposição. Então, não é simplesmente avaliar o paciente por causa de um sintoma específico ou um resultado de exame específico. Às vezes existem outras coisas que estão causando a deficiência de testosterona. Existem, por exemplo, problemas de tireoide, obesidade, problemas do sono. Todas essas coisas podem ser avaliadas e podem ser tratadas para melhorar a produção de testosterona. Então, não necessariamente um paciente com testosterona baixa merece a reposição de testosterona de cara. Às vezes você consegue manejar outros problemas e fazer com que esse paciente volte a produzir a testosterona do próprio corpo, entendeu? Quer dizer, um estímulo, né? Esse tratamento provocar para que o paciente comece a repor naturalmente a testosterona, né? Agora, o senhor falou no início a questão da próstata. Vamos ver aqui no Brasil, a gente sempre vê exemplo de teve problema de próstata, o câncer de próstata opera. Como é que está esses avanços? Será que todos os casos do câncer, principalmente de próstata, há necessidade da cirurgia? Então, o câncer de próstata é uma coisa que está mudando bastante, né? Antigamente, o câncer de próstata avançado nem era operado, digamos assim. Com o avanço da medicina, esse câncer passou a ser operado. E hoje em dia a gente vê que existem tipos de câncer de próstata, né? Então, os cânceres de baixo risco, que são aqueles que têm um grau bem baixo, Gleason 6, que a gente chama, dependendo do PSA, dependendo de todo o estudo do estadiamento, são cânceres que podem ser acompanhados, por exemplo. Aí isso, obviamente, é uma coisa que tem que ser discutida com o paciente, porque não basta a gente só falar que precisa ser acompanhado se o paciente não aceita essa ideia. Então, é uma decisão compartilhada que a gente chama. Obviamente, cânceres de nível mais alto, eles sim merecem um tratamento invasivo, muitas vezes não só cirurgia, mas também radioterapia, ou a quimioterapia e hormonioterapia, entendeu? Então, dependendo do estadiamento do câncer, a gente consegue oferecer um leque de opções para esse tipo de paciente. Certo, doutor Tiago. É uma coisa também que a gente, quando comentou que ia fazer essa entrevista aqui, algumas pessoas, colegas fizeram, pergunta a ele sobre a questão, quando surgiu a questão dos remédios para disfunção erétil, no caso do grande, que ficou conhecido, que é o Viagra, né? E hoje tem um leque grande de remédios, mas muitos pacientes reclamavam nos consultórios, e eu conversei isso até com um médico urologista daqui também de Maceió, e ele falava que hoje já existem os avanços também de remédios que não causam aquele efeito colateral, mal-estar, dor de cabeça. Como o senhor está aí no grande centro, Miami, como é que está aí essa questão da medicação para disfunção erétil? Então, as medicações orais para disfunção erétil, elas têm um leque variado dentro do mesmo alvo, né? Certo. E as medicações mais recentes, elas têm menos efeitos colaterais. Obviamente, se você dá uma dose menor, por exemplo, de uma medicação, a chance desse paciente ter um efeito colateral também é menor. Então, é preciso tatear a dose que o paciente precisa para ter a ereção. Muitas vezes o paciente não precisa da mesma dose de um outro paciente que tenha, por exemplo, diabetes e tem um problema mais sério, entendeu? Certo. Então, esse tipo de paciente, se a gente tatear a dose e conseguir dar uma dose menor ou dar uma dose pequenininha diária, muitas vezes esse paciente tem melhora dos sintomas de disfunção erétil, sem todo aquele leque de efeitos colaterais que a gente vê no paciente que toma a dose cheia do Viagra, por exemplo. Certo. O sublingual, que aqui no Brasil estão divulgando bastante agora, ele tem um efeito mais rápido e também menos efeito colateral, ou é um mito isso? Não, ele tem um efeito mais rápido, e aí é a questão da dose, né? Se for uma dose mais baixa, ele vai ter menos efeitos colaterais. Se for uma dose mais alta, aí os efeitos colaterais podem ser esperados, assim como na medicação oral, entendeu? E existem outros tratamentos também para disfunção erétil. Então, todo mundo se foca muito na pílula, né? Vou tomar um azulzinho e melhorar. Muitas vezes o paciente não tem a resposta esperada
para a disfunção erétil com a pílula, mesmo no tratamento otimizado. Então, existem outras formas de tratamento. Injeções, existe as ondas de choque para a disfunção erétil e existe cirurgia para a disfunção erétil. Então, o paciente precisa ser avaliado porque muitas vezes ele não tem uma resposta boa para a medicação e ele precisa ser oferecido outras possibilidades de tratamento. Aí aquela questão do machão, né, de dizer que não vai usar, isso ninguém pode afirmar isso, por ser uma questão genética da saúde, né? Então o principal caminho, vocês, homens que estão nos assistindo aí, percam essa vergonha, procurem um urologista, tanto na questão do exame da próstata, né, que é aconselhado ainda hoje, até reforçar com o doutor, aí em Miami também o exame do toque continua sendo o principal, o exame para... Exame de toque e o PSA. Acho que é o que a gente faz de segmento do paciente. Aí o paciente que vem com um exame alterado, alguma coisa assim, a gente faz ressonância, biópsia, né? Mas o screening é o toque e o PSA. Quanto às próteses, né? Existe para aquele... Eu acho que o caso da prótese já é aquela pessoa num nível de idade bem maior, né? Que quer manter o seu relacionamento bem com sua parceira. Então ele procura uma alternativa também, que existe a questão das próteses, né? Esse trabalho aí, o que é que o senhor pode falar para aquelas pessoas que estão nessa faixa aí, que isso não é vergonha, né? Todo mundo pode passar por isso. Quando é que o paciente chega a esse ponto de usar a prótese peniana? Então, acho que realmente a disfunção erétil é um tabu, né? E a disfunção erétil tem que ser encarada como um problema de saúde e não como uma vergonha. Assim. A prótese peniana, ela na verdade, ela pode ser oferecida em diversas idades. Então, o paciente, por exemplo, que tem um trauma de coluna, que não consegue ter ereção após, ele é um candidato à prótese peniana, por exemplo. O paciente que fez a cirurgia da próstata, que depois da cirurgia ele desenvolveu disfunção erétil, não melhorou com as medicações, ele também é um candidato para a cirurgia de prótese. E o paciente que tem problemas vasculares, ou por exemplo, o paciente que tem colesterol alto, hipertensão, diabetes, e todos esses componentes causam um dano nas artérias do pênis, ele também pode ser um candidato para prótese. Então, a questão é de ver qual é o paciente que é o candidato e conversar bem para entender quais são os benefícios da prótese, o que muda com a prótese e o que o paciente tem que esperar da prótese. Que a prótese ela é feita para disfunção erétil, não para, por exemplo, aumentar o tamanho do pênis, que é uma coisa que os pacientes vêm procurando muito e acham que é um resultado da cirurgia. No caso aí, a pessoa tem que passar por uma bateria de exames, né? Para poder chegar a esse ponto, né? No caso, né? Vai ser tentado todos os outros métodos para que chegue no final, não tem outra opção, aí no caso, parte para as próteses, não é isso, doutor Tiago? Exatamente. Então, a gente passa por uma série de tipos de tratamento, como eu tinha citado, pílulas, a injeção, ondas de choque, por exemplo, às vezes pode ser oferecida. Para pacientes que falham essas terapias, a prótese peniana acaba sendo um último recurso, que inclusive tem uma ótima satisfação, um ótimo aceite depois da cirurgia, né? Tem toda essa questão do tabu de fazer a cirurgia, mas após fazer a cirurgia, os pacientes realmente ficam muito satisfeitos. É possivelmente uma das melhores terapias para disfunção erétil, em questão de satisfação. E uma notícia boa antes de encerrar essa entrevista é que em breve a gente vai poder contar com os serviços do Dr. Tiago aqui em Alagoas, no nosso estado, na capital Maceió. Em breve ele está terminando lá o seu curso, né, a sua especialização na área dele, e os alagoanos, os maceioenses, vão ficar contando com mais um especialista. E doutor Tiago, parabéns, é muito assim, gratificante para a gente ver um brasileiro aí estudando, batalhando, né? E vai trazer a sua experiência aí, os ganhos. Quem vai ganhar são os pacientes. Então, quando o senhor estiver pronto para chegar aqui a Maceió, avise a gente aqui da TV Cidadã, que a gente vai divulgar bastante a sua chegada, assim, para que as pessoas que tenham necessidade, né, que precisem de um médico urologista com especialização em infertilidade e medicina sexual,
quem vai ganhar somos todos nós, alagoanos e maceienses. Então, eu queria agradecer o seu tempo aí em Miami, o senhor que está estudando ainda, continuando ainda, já médico formado, mas que está se especializando. Então, eu agradeço a sua participação. E quando vem para Maceió? Então, estou terminando agora esse mês, aí é questão de mudança, mas final de outubro para começo de novembro, estou chegando na terrinha aí, graças a Deus, poder ajudar as pessoas nessa área, em todas as áreas da urologia, né? Acho que é uma área que tem uma deficiência de tratamento e as pessoas ainda têm essa questão de não aceitar bem, né, o problema. Mas se Deus quiser, no finalzinho do ano a gente já está começando a atender aí. Se Deus quiser, e a gente vai quebrar esse tabu. Você que está nos assistindo aí, ó, se perdeu essa entrevista, quer assistir de novo, vai ficar lá no YouTube, e a divulgação que a gente faz nos outros veículos de comunicação, nossos parceiros também, aí vai lá e assiste de novo, clica lá no YouTube. E eu queria agradecer mais uma vez o tempo do Dr. Tiago e dizer que eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço, ficam com Deus.